Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da Unijovem. Saúdo toda a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos dar início, vamos fazer uma pequena leitura do Salmo 23. Gostaria que você lesse apenas os primeiros 3 versículos, que diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Neste momento vamos orar para que nós possamos dar início ao nosso culto. Convidar você a que curve sua cabeça para que nós possamos estar conversando com Deus. Santo Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está neste momento nos assistindo, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de louvar o teu nome, de te engrandecer, ó Deus, de estudar um pouco sobre a tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar nos fortificando neste momento, nos cobrindo, ó Deus, com tuas mãos, nos dando força, saúde, graça e misericórdia, ó Deus. Continua, Senhor, derramando tuas ricas bênçãos, ó Pai, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Pois essa é a oração que eu te faço, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ao nosso momento de louvor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
separei hoje, na verdade, alguns textos para a gente meditar. No primeiro momento, a gente vai pensar no que o apóstolo João nos escreveu. E lá ele diz: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É interessante ver como João ressalta que nós jovens temos esse poder de vencer. E quando você vai ver o contexto do versículo, quando você vai entender essa palavra, você percebe que quando João fala em vencer, ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando de ter um bom emprego, de coisas que nós buscamos ao longo da nossa vida. Mas muito pelo contrário, quando o apóstolo João fala de vencer, ele está falando em se dedicar ao Evangelho, à palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus. Os jovens que Deus busca não são esses jovens que nós vemos hoje em dia, que são ricos, que têm posses, que têm família, que têm títulos e coisas como essa. Mas os jovens que são comprometidos com a palavra de Deus e que mergulham no estudo e no seu aprendizado, é o jovem que João caracteriza nesse versículo. E são jovens que estão constantemente na presença de Deus, buscando o crescimento, se aproximando de Deus. Esses são os jovens vitoriosos, os jovens que buscam a sua vitória e as suas respostas na Bíblia, não naquilo que o mundo oferece. Embora nós recebamos todos os dias influência do mundo e etc., é a palavra de Deus que deve ser a nossa fonte de busca de resposta. Os jovens vitoriosos, segundo os padrões da Bíblia, são aqueles que negam amar ao mundo e que se comprometem a amar a Deus, buscando a Deus todos os dias. São aqueles que fogem da concupiscência da carne, assim como José fugiu. E são jovens vitoriosos porque eles caminham no mundo sem se contaminar com ele. Mas pelo contrário, nós somos influência, nós somos luz e nós temos que prevalecer no mundo. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa vitória. É isso que nós temos que buscar, temos que fazer e temos que persistir todos os dias da nossa vida. Muitos dos jovens acabam esquecendo os seus valores e sendo influenciados pelo mundo e se perdem no meio dessa trajetória. Não é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos concentrar, ter em foco o nosso alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a cada dia continuar nessa busca incessante por essa vitória. Obviamente eu não estou aqui dizendo que você possui títulos e você ter uma carreira bem sucedida é algo errado, muito pelo contrário, isso também é bênção de Deus, mas isso não deve ser o nosso foco principal. O nosso foco principal deve sempre ser Deus, deve sempre ser buscar a Deus. Esses jovens que entendem que o mundo é passageiro, assim como a concupiscência da carne, e também sabem que o que faz a vontade de Deus e permanecem eternamente em Deus são aqueles que são vitoriosos, esse é o jovem que João nos fala. São os que são fortes na palavra e que testificam e que seguem os passos de Jesus Cristo. E aí, às vezes, você pode me perguntar como eu faço para fazer isso, ou que método eu devo utilizar. E aí é interessante a gente pensar um pouco na palavra e meditar, ver o que é que ela nos fala. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, veja só o que tem escrito: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. É muito engraçado ver esse texto, porque ele manda que nós nos aproximemos do trono de Deus. Isso, se a gente parar para pensar no termo historicamente falando, se aproximar de um trono não era algo muito bom. Se você entende um pouco de história, você vai ver que era algo perigoso. Fazer essa comparação nos tempos antigos e com os tempos antigos era perigoso. Uma pessoa que se apresentava adiante de um trono, ela sabia que se ela não estava ali
convidada pelo rei ou intimada pelo rei a estar presente ali, ela sabia que a qualquer momento aquilo dali podia ser perigoso e que ela podia perder a sua vida por causa disso. Se a gente observar, por exemplo, a história de Esther, você vai ver que ela pede que o povo inteiro entre em jejum para que ela possa se apresentar diante do trono. E ela diz: se eu perecer, perecerei. Tamanha era o medo. Bom, se a gente comparar com hoje, algo próximo disso seria quando você vai conversar com o seu líder, por exemplo, com o seu chefe ou com o seu professor. É algo que você às vezes faz assustado, que você faz com medo, com temor, mas por mais que isso aconteça, a gente tem que se aproximar com confiança, como diz o texto. Se a gente observar mais ainda essa aplicação da palavra trono durante a Bíblia, a gente vai ver que nos Salmos 89 e Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, eles apresentam o trono de Deus como um lugar de julgamento, de retidão, de ira. Um local que teoricamente é um local perigoso, um local de medo, mas diferentemente do que isso apresenta, a gente tem que lembrar que nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote nos traz algo diferente, nos traz graça, nos traz misericórdia, e é importante a gente entender este conceito. O conceito de graça é justamente o favor imerecido, é aquilo que nós recebemos sem merecer. É quando Deus te dá algo que você nem merece. E também temos a misericórdia, que é justamente um conceito muito parecido, que é quando Deus não te dá aquilo que você merece. E isso é muito interessante. A partir do entendimento desses dois conceitos, você pode entender muito sobre a vida de um cristão, sobre o sacrifício de Deus da nossa vida, sobre o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Para a gente entender um pouco a mais sobre essa questão de trono e de se aproximar, é interessante a gente ver o que acontece quando Deus sai do seu trono, lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 18. Veja bem o que o texto fala. Ele diz: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagina uma montanha, o Monte Sinai inteiro pegando fogo, como uma brasa de um carvão aceso diante da glória de Deus. É esse trono, é essa glória que a gente observa que nós temos que nos aproximar. Mas o nosso foco é lembrar que nós não devemos nos aproximar com medo. E essa parte de ir sem medo e de se aproximar sem medo está justamente ligada à imagem de ter Jesus como foco. Se eu parar para pensar nos meus pecados, para olhar para mim, na minha pessoa, aquilo que eu tenho feito, realmente eu não vou conseguir me aproximar de Deus. Pelo contrário, eu vou fugir. E é justamente isso que acontece. Diariamente a gente tem pessoas que não querem ou que têm medo de se aproximar de Deus porque acham que cometeram tantos erros, tantos pecados, que se elas se aproximarem de Deus, a ira de Deus vai ser tão grande com ela que ela vai ser fulminada, ela vai ser massacrada na presença de Deus. Mas Deus os ama. Jesus está lá como um sumo sacerdote para derramar justamente essa graça e esse amor sobre as nossas vidas. E esse Jesus, esse Deus, o nosso Deus, Ele está lá com esperança, com salvação, com graça para nos abençoar. E aí é nessas horas que nós devemos nos aproximar de Deus e não fugir dele como grande parte da população faz. Buscar realmente nos aproximar desse trono. A gente sabe que se esconder de Deus nunca foi uma boa ideia. O primeiro exemplo que a gente tem disso foi o de Adão e Eva, e a gente sabe onde foi que isso terminou.
não funciona se esconder de Deus, mas sim se achegar a Ele. Se você não está se sentindo seguro espiritualmente, se você não está se sentindo forte, se aproxime de Deus, crie um relacionamento com Deus. Faça como o texto diz, se aproxime do trono com confiança, confiando em Deus, confiando em Jesus como sumo sacerdote. E sabendo disso, entenda que não há condenação em Deus. Deus falará: esse aqui é meu, esse eu morri por ele, esse não tem condenação sobre ele. É por isso que nós devemos nos aproximar com confiança de Deus, buscando o nosso relacionamento com Deus, se aproximar de Deus a cada dia. Durante esse tempo que nós temos passado, a gente tem desenvolvido muitas atividades em casa. Muitos têm cozinhado, muitos têm se exercitado, desenvolvendo novas atividades. Mas será que a gente também tem desenvolvido a atividade de se aproximar mais de Cristo, mais de Deus? Criar um relacionamento mais estreito com Deus na nossa vida? É isso que eu quero trazer para pensar hoje, para refletir. Que você possa realmente se aproximar com confiança desse trono de Deus, sem medo, sem julgamento, sem pensar e olhar apenas para os seus pecados, mas olhando e confiando em Deus e em Jesus Cristo como sumo sacerdote. Amém.